No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as principais mudanças trazidas pela medida provisória 931 e o que de fato isso afetou a rotina das empresas. O isolamento social decretado pelo governo desde março de 2020 fez com que o cumprimento de uma série de formalidades, obrigações, prazos legais fossem afetados. O fato é que o governo se mexeu e adaptou a legislação para dar algumas alternativas para as empresas cumprirem durante esse período de crise. Isso vale para sociedades anônimas abertas e fechadas, vale para sociedades limitadas e cooperativas. Então, você sabe o que mudou? Você sabe o que afeta a administração da empresa? O conselho, a diretoria, os administradores individuais? O que devem fazer? E os sócios? Devem se preocupar ou não durante esse período de pandemia? Fique então comigo até o final desse vídeo para entender um pouquinho melhor de todas essas mudanças. Primeiro, gostaria de passar uma informação importante. O governo federal mantém um portal em seu site de conteúdo exclusivo que reúne todas as leis, medidas provisórias, decretos, instruções, enfim, todo o conteúdo normativo relacionado ao Covid-19. Todas essas informações que foram editadas pelo Poder Executivo Federal desde março lá atrás estão reunidas nesse portal, incluindo o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu lá em março o estado de calamidade pública e a situação de emergência que estamos todos vivendo aqui no Brasil, infelizmente, né? Bom, se você tiver interesse, acesse o site do Planalto, clique em legislação e depois vai em Covid-19. Lá você vai ter uma fonte de pesquisa primária com todo o conteúdo legislativo, ok? Vamos em frente então. O assunto que iremos tratar se encontra disposto na medida provisória 931, nas instruções normativas e deliberações da CVM relacionadas às sociedades abertas, e cujo nome eu vou citar ao longo desse vídeo, e também na Instrução Normativa 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o DREI, que disciplina as cooperativas, sociedades limitadas e as sociedades anônimas fechadas. Ok? A primeira alteração relevante será o prazo de realização da Assembleia Geral Ordinária ou da reunião anual dos sócios. As sociedades cujo exercício se encerrou em 31 de dezembro de 2019 até 31 de março de 2020 poderão, então, de forma excepcional, realizar suas assembleias ou reuniões até 7 meses contados do final do seu exercício social. Para a maioria das empresas, isso significa que elas terão prazo até 31 de julho de 2020 para realizar as suas assembleias e reuniões de aprovação de contas do exercício lá de 2019. E também para a eleição de cargos de gestão, se os mandatos tiverem se expirado no ano passado. E para a aprovação de orçamento do próximo exercício ou deliberação de qualquer assunto de interesse da companhia, que não seja de competência exclusiva das Assembleias Gerais extraordinárias ou reuniões extraordinárias que têm quóruns específicos ou qualificados. Entretanto, fique atento, essa prorrogação não é obrigatória. Vai ficar a critério de cada sociedade durante esse período, já que existe a alternativa da empresa optar por realizar a assembleia ou reunião de maneira semipresencial ou virtual. Seria como contornar o transtorno do isolamento social durante essa mudança. E aí o formato das reuniões ou das assembleias daria da seguinte forma. Primeira hipótese, formato semipresencial, em que os sócios podem participar e votar de maneira presencial no local físico da realização do encontro, mas também de maneira remota à distância. Ou a segunda possibilidade, que é o formato totalmente digital, que ocorrerá se os sócios puderem participar e votar somente à distância. O encontro, nesse caso, será realizado sem nenhum local físico, em maneira totalmente virtual, com a utilização dos mecanismos do sistema de voto eletrônico ou boletim de voto à distância, que até já eram utilizados
pelas sociedades anônimas antes mesmo do coronavírus. Outro ponto importante: prorrogação dos mandatos dos cargos de gestão. A MP prorrogou os mandatos dos atuais administradores ou membros dos conselhos fiscais, caso tenham vencimento durante esse período. Os mandatos dos administradores ou membros do Conselho Fiscal ou Comitê Estatutário ficaram prorrogados. A prorrogação se deu até a realização da nova Assembleia Geral Ordinária ou reunião do Conselho de Administração. Enquanto isso, caberá ao Conselho de Administração deliberar acerca dos assuntos urgentes de competência da Assembleia Geral, salvo, é claro, se houver alguma atribuição de competência diferente já prevista no Estatuto ou Contrato Social. Outra importante modificação: apresentação das demonstrações financeiras. As contas e demonstrações financeiras continuarão a serem aprovadas pelas sociedades em suas respectivas Assembleias Gerais Ordinárias ou na reunião de sócios que então foi prorrogada. Mas é importante que se diga que algumas repercussões específicas que recaíram sobre as sociedades anônimas abertas durante esse período de coronavírus. Nas sociedades anônimas abertas, a CVM regulamentou o prazo de apresentação das demonstrações financeiras. Ela estipulou que a apresentação deverá ser feita em até no máximo 5 meses a contar do término do respectivo exercício, que se encerrou então ou dia 31 de dezembro ou até dia 31 de março de 2020. Além disso, a CVM recomendou que é de suma importância para as companhias abertas que os seus órgãos de administração e auditores independentes considerem cuidadosamente os impactos da Covid-19 em seus negócios se o fechamento afetar essas demonstrações financeiras agora em 2020. Os diversos riscos e incertezas que atingem o negócio e as estimativas contábeis devem ser lançados, por exemplo, nas seguintes áreas: recuperabilidade de ativos, mensuração do valor justo, provisões e contingências ativas e passivas, reconhecimento de receita e provisões das perdas já esperadas. Já para as companhias que encerraram o exercício lá atrás, em 31 de dezembro de 2019, com o encerramento do exercício, os impactos devem ser registrados como eventos subsequentes, em consonância com as deliberações da CVM. E para aquelas companhias que já estão no primeiro trimestre de 2020, porque tiveram suas contas aprovadas, a CVM ressaltou que os riscos e as incertezas devem ser inseridos nas informações trimestrais já de 2020. Além disso, as companhias devem avaliar cada caso a necessidade de divulgação de fato relevante, conforme as instruções da própria CVM, a fim de dar publicidade aos acionistas e ao mercado sobre as projeções e estimativas relacionadas aos riscos da Covid na elaboração das suas demonstrações financeiras, agora já em 2020. Outro assunto importante: dividendos. Sobre os dividendos, a MP autorizou que o Conselho de Administração, se houver, ou a diretoria, pode deliberar sobre a distribuição de dividendos, independentemente de provisão ou reforma do contrato ou estatuto social. Neste caso, será, se for necessário, os órgãos de administração poderão até declarar os chamados dividendos intermediários, para atender a necessidade de remunerar os acionistas antes mesmo da realização da Assembleia, já que tiver o prazo prorrogado por até 7 meses. E, finalmente, o último assunto relevante: atos sujeitos ao arquivamento na junta comercial. Em regra, os documentos devem ser sempre apresentados para registro na junta dentro do prazo de até 30 dias contados da sua assinatura. Isso assegura que os efeitos desses documentos retroajam até a data da assinatura perante os sócios e perante terceiros, já que a publicidade foi dada no tempo correto de 30 dias.
A MP dispôs que, enquanto durar essas medidas restritivas e afetarem o funcionamento normal das juntas comerciais, esse prazo de 30 dias de registro começará a correr somente após o restabelecimento da prestação do serviço da junta comercial de cada estado. Isso valerá para os atos assinados desde 16 de fevereiro de 2020. Muita informação, não é mesmo? Então, você já se adaptou para enfrentar essa crise? Está preparado para cumprir todos esses prazos e obrigações legais que nós conversamos aqui nesse vídeo? Tenho certeza que sim, né? E espero que essas informações te ajudem na sua jornada, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.